O nosso processo ele já foi cadastrado, já fizemos a distribuição, assinalando um relator para esse processo, já foi também inserido em sessão e colocamos nesse processo os documentos que deverão ser apreciados em sessão. E ele está justamente aqui, nós temos o processo de julgamento, ele está aguardando o julgamento nesse momento. Ou seja, fica nesse estado de aguardando o julgamento até o momento em que chegou a data e a hora da sessão para que essa sessão venha ocorrer. Nós vamos verificar numa sessão que tem uma série de informações. Para facilitar, nós fizemos uma divisão em 7 áreas. Então, primeiramente, eu vou fazer uma explicação por área desse módulo que é o painel de julgamento. Após a explicação das 7 áreas que nós temos no painel, eu vou proceder o julgamento desse determinado processo. Vamos iniciar mostrando a área 1, ações sobre a sessão. Para termos acesso ao painel de julgamento, nós deveremos estar com o perfil Apoio a Processo e no menu, na área de sessão de julgamento, nós temos aqui o painel da sessão de julgamento. Vamos acessar. Aqui nós temos todas as sessões que podem estar encerradas ou aguardando. Podemos filtrar essas sessões pelo colegiado, no nosso caso aqui é pleno. Tem uma série de sessões em agosto. A nossa sessão foi configurada para ocorrer no dia 20 aqui, de setembro. Então ela está aqui como prevista para iniciar às 8 até às 12. Então vamos entrar nessa determinada sessão. O que nós temos aqui? A primeira coisa que nos aparece é justamente essa área aqui embaixo, que é a parte referente às ações sobre a sessão. Nós podemos iniciar a sessão de julgamento, podemos, ao término dela, encerrar a sessão. A sessão só poderá ser encerrada se todos os processos estiverem julgados. Caso tenhamos a necessidade de encerrar a sessão com julgamentos ainda pendentes, nós vamos usar esse outro botão, suspender a sessão. O que vai acontecer nesse caso? Todos os processos que estejam ainda não julgados, eles vão ser o que? Eles vão ser adiados, né? Caso nós já tenhamos sessões subsequentes a essa programadas, ele vai perguntar se a gente quer fazer justamente a colocação desses processos aqui que eu estou tirando dessa sessão numa nova sessão, ou seja, numa nova pauta de julgamento. Caso eu não tenha as sessões próximas configuradas ou não queira inserir nas que já estavam configuradas, por exemplo, para esses processos vou gerar uma sessão extraordinária, não tem problema. Eu simplesmente retiro de sessão e eles vão voltar a ficar aptos para serem pautados, certo? Tem aqui uma opção de devolver vistas, mas nesse caso aqui do julgamento virtual, nós não vamos utilizar essa funcionalidade. Por quê? Todos os processos que chegarem aqui, eles necessariamente, caso tenha havido pedido de vista, já vai ter tramitado para incluir o relatório de vista, eles já foram repautados e estão aqui presentes na sessão. Então nós não vamos ter a necessidade de usar a devolução de vista, visto que todos os processos que vão ser julgados, eles já estão compondo a sessão. Posso voltar lá para o calendário, porque uma questão de equívoco, entrei na sessão não correta. Vamos falar agora sobre a área 2, composição da sessão. Nessa área 2, que
que nós temos aqui os participantes, nós podemos fazer ajuste sobre os participantes da sessão. Veja, cada processo que será julgado, eu posso também fazer ajustes na composição daquele julgamento, né? Ou seja, então aqui é para toda a sessão, sendo que para cada processo ainda vou poder fazer algum ajuste que seja necessário. Eu tenho aqui já uma questão de quórum, né? Quando eu cadastro a minha unidade decisora colegiada, como o pleno, as câmaras, eu já vou dizer qual é o quórum mínimo, então o sistema já vai controlar isso. Aqui eu posso registrar a ausência de algum determinado conselheiro, né? Posso também trocar, ou seja, questão do presidente, posso escolher um novo presidente para essa sessão, como também posso escolher um novo secretário para essa sessão. Lembrando que essas duas informações de quem é o presidente e quem é o secretário para essa unidade decisora colegiada, eu faço isso quando cadastro a unidade decisora colegiada. Havendo a necessidade de inserir um novo conselheiro para essa determinada sessão, antes de iniciar a sessão, né, eu tenho que, lá no cadastro da unidade decisora colegiada, inserir mais um conselheiro para que se proceda essa sessão de julgamento. Depois de iniciada a sessão de julgamento, eu não tenho mais como fazer essa inserção na unidade decisora colegiada. Então isso é um ponto de atenção. Vamos ver agora a área 3. Informações sobre o julgamento de cada processo. Na área 3, aqui aparecerão todos os processos que serão julgados nessa sessão. No nosso caso, só temos um. Quais são as informações que nós temos aqui? Aqui eu tenho acesso aos documentos que serão apreciados na sessão. Como ainda não foi iniciada a nossa sessão de julgamento e não foi liberado o voto pelo relator, não temos acesso. Após o julgamento, teremos esse acesso. Aqui teremos, ao final também do julgamento desse processo, informações sobre a parte ligada, ou seja, a apreciação de uma preliminar e como é que foi a decisão dos conselheiros, do mérito, enfim. Após o julgamento desse processo, teremos informações aqui. Aqui nós podemos marcar preferência, que é apenas uma sinalização. Isso é mais usado quando nós temos julgamentos presenciais, onde nós temos questão, por exemplo, de sustentação oral por um advogado, e a gente pode marcar para a gente entender que aquele processo poderia ser visto antes, já para poder liberar o representante legal de uma das partes, né? Vamos deixar sem marcar. Aqui temos uma série de informações sobre o processo, o tipo do processo, quem é polo ativo, polo passivo, o relator, né? A inclusão foi por pauta, poderia ser, por exemplo, extra pauta, qual é o relator e está aguardando o julgamento. Essas são as informações dessa determinada área. Agora vamos ver os detalhes do processo que são apresentados na área 4. Mas antes, vamos iniciar a sessão de julgamento. Vamos dar início, então, a essa sessão de julgamento. Vamos iniciar a sessão. Aqui ele está perguntando se a gente tem certeza se existem conselheiros ausentes. É mais uma observação aqui para evitar que a gente comece a sessão sem a verificação dessa questão dos participantes aqui, dos componentes, né? Não quero fazer nenhum ajuste. Pronto, iniciei a minha sessão de julgamento nesse determinado momento. Aqui eu tenho as informações dos processos e eu posso escolher qual processo que eu vou colocar em julgamento. Eles não necessariamente precisam ser feitos na ordem que foram inseridos aqui. Eu posso escolher um deles de forma aleatória, né? Isso é importante porque às vezes durante uma determinada sessão um conselheiro ele pede para que seja antecipado
o julgamento dos processos dele, porque ele tem que se ausentar por algum determinado motivo. Então a gente vai lá e escolhe qual é o processo que vai ser colocado em julgamento. Nesse caso só temos um aqui, vamos colocar esse processo em julgamento. Colocado o processo em julgamento, ele já vai nos trazer, né, aqui para essa parte do painel, onde nós temos nesse ponto aqui, ó, a área que nós vamos ver agora. O que nós temos nessa área? Né? Podemos ver aqui informações do processo, o número do processo, eu tenho a questão do polo ativo e polo ativo, o relator. Né? Aqui eu tenho, ó, por exemplo, tipo, eu vou ter que tratar preliminar primeiro, porque eu coloquei uma preliminar, senão ele já iria direto para o julgamento do mérito. E como eu disse, embora tenha a previsão de iniciar esse julgamento numa determinada data e horário, ele marca para nós quanto que foi realmente a data que foi julgado e o horário que iniciou, e depois vai marcar também o horário de finalização. O que mais que a gente tem nessa parte de detalhes do processo? Posso ter acesso ao voto do relator aqui, depois que o relator libere esse voto, que nesse caso aqui vai ser feito pelo apoio de sessão, né? Lembrando que nesse momento de pandemia, onde os conselheiros estão nas suas casas, estão nos seus locais de trabalho, eles vão acompanhar essa sessão utilizando um software desses de videoconferência, né? E vai ser toda a sessão conduzida pelo apoio à sessão. E os conselheiros vão interagindo com o apoio de sessão. A gente já vai ver isso no detalhe. Então aqui, o voto do relator, né? Eu posso ter aqui acesso aos autos digitalizados dos documentos. Então aqui, se eu quisesse, eu poderia ter ao processo integral para verificar. Eu posso ter acesso ao processo como um todo, onde eu vou ter acesso aos documentos da sessão. Aqui no caso ainda só tenho colocado qual que é só o processo integral, mas aqui eu também poderia ver quem são os participantes, eu posso ver todas as tramitações ocorridas até esse determinado momento. Então é uma forma de eu poder chegar a todas as informações do processo. E links úteis, nesse caso aqui, é uma configuração possível de tal forma que toda a legislação necessária, muitas vezes como referência durante uma sessão, como as resoluções, etc., a gente possa criar links de tal forma que ela possa ser aberto aqui essas determinadas resoluções e outras, né? Aqui eu simplesmente coloquei um link para o site da Infox, mas poderia ser aqui resolução 1, resolução 2, resolução 3 e assim por diante, dependendo de cada conselho. Então essas são as informações que eu tenho aqui nessa parte de detalhes de processo. Vamos ver agora a área 5, ações sobre o processo, que será efetuado pelo apoio da sessão e acompanhado pelos conselheiros via videoconferência. Bem, temos aqui então as ações sobre o processo. Ações que serão realizadas pelo apoio a processo, acompanhada pelos conselheiros e que também demandarão ação sobre esse processo para o apoio que efetuará nessa interface de painel de julgamento que está sendo compartilhada com eles no software na solução de videoconferência. O que nós temos aqui? Nós temos o primeiro botão, que é selecionar o tipo de julgamento. Lembrando que esse aqui nós já inserimos uma preliminar. Então, o que vai ser julgado, apreciado, vai ser essa preliminar. Futuramente, eu vou, caso a preliminar seja rejeitada, eu vou julgar o mérito. Né? Aqui, eu posso fazer uma configuração dos representantes. Né? Então, aqui já está marcado que eu vou ter 2 representantes presentes aqui. José poderia desmarcar, né? Ele vai vir desmarcado. Eu vou marcar como é que vai ser essa representação. Poderia até marcar se ele vai fazer algum tipo de sustentação oral.
poderia gravar aqui também observações sobre algum tipo de informação que vai ser mantida sobre essa questão de representação aqui, né? É como se fosse um auxílio aí de alguma informação que tenha que ficar persistida. Depois, o que nós temos? Nós temos, depois da configuração aqui do representação e sustentação oral, eu posso adiar um determinado processo, ou seja, ao adiar um determinado processo, existindo sessões subsequentes, ele pode já perguntar para a gente se a gente já quer inseri-lo numa nova sessão. Não existindo, é como fosse retirado apenas de pauta e já vai ficar lá para ser repautado numa nova sessão. Pedido aqui também, eu tenho pedido de vista, então se algum conselheiro manifestar essa questão de pedir vista, eu posso também marcar quais são o conselheiro ou os conselheiros que pedirem vista. Pode ser mais de um conselheiro nesse caso aqui de pedido de vista. Posso retirar de pauta, ou seja, ele não é um adiamento. Eu retiro de pauta, ele volta ao estado de ser possível de ser repautado, né? Aqui eu tenho o botão de colocar em julgamento para a gente resolver algum equívoco. Por exemplo, eu adiei esse determinado processo, né? Marquei ele como adiado, então ele está aqui já marcado como adiado, mas foi um equívoco. Então eu posso corrigir colocando ele novamente em julgamento. Mesma coisa serve também para retirada de pauta. Finalizado o julgamento, eu vou marcar esse processo como julgado. Posso também nesse aqui ter um botão para julgar a solicitação de diligência, ou seja, se algum dos conselheiros ele solicitou diligência, né, e se no caso do conselho as resoluções determinarem que no caso de solicitação de diligência ela tenha que ser também apreciada pelos seus pares para que seja aprovada ou não, é aqui que eu vou fazer esse julgamento de uma solicitação de diligência colocada por um dos conselheiros. Aqui eu tenho a possibilidade de editar preliminares, ou seja, aquela preliminar que foi colocada lá, digamos que o conselheiro peça para o apoio de sessão, né, que está fazendo toda a sessão ocorrer, ela faça algum ajuste. Então, ele vai dizer, olha, vamos fazer um ajuste aqui. Então, abre, pode fazer esse ajuste antes do julgamento, aí, da apreciação da preliminar. O que mais que nós temos aqui? Nós temos também considerações aqui. Considerações são informações que podem ser colocadas aqui sobre alguma ocorrência no julgamento desse processo, para depois a gente ter acesso a essa informação um pouco mais à frente. É como se fosse aí um bloco de notas. Vamos falar agora sobre a área 6, votação em lote. É possível registrar a votação em lote para decisões unânimes. Nessa área aqui, podemos fazer o registro em lote de decisões que sejam unânimes. Por exemplo, aqui como nós estamos apreciando uma preliminar, eu posso tanto marcar pela aprovação, todos os conselheiros aprovaram essa determinada preliminar ou rejeitaram essa determinada preliminar. No caso, quando eu estou no mérito, vai ser pela condenação, absolvição, ou seja, para cada tipo de julgamento que a gente vai fazer, eu vou ter possibilidades aqui de votos diferenciados. Mas é essa área que vai permitir que a gente facilite o trabalho, ou seja, em vez de eu ter que marcar para cada conselheiro presente na sessão como que é a questão de rejeição ou aprovação, caso de unanimidade, eu uso essa área para fazer uma única marcação. Vamos falar agora da área 7, que são ações individualizadas por conselheiro, ou seja, o apoio de sessão dentro da dinâmica da própria sessão de julgamento vai marcando ações para cada conselheiro dentro das suas manifestações. Vamos ver essa área aqui.
que são as ações individualizadas por conselheiro, que serão obviamente atendidas pelo apoio de sessão. Primeiro nós temos, como nós estamos tratando de apreciação de uma preliminar, aqui o conselheiro poderia registrar, ou seja, solicitar ao apoio que marcasse pela aprovação ou rejeição dessa determinada preliminar, ou como nós já vimos, poderia ser uma votação em lote para decisões unânimes. Veja, para cada um deles nós temos ações possíveis. No caso desse conselheiro 1, que é o presidente, a gente pode alterar a presidência. Posso colocar um outro conselheiro como presidente, ou posso marcar que esse determinado conselheiro pediu uma diligência. Nesse caso aqui, o que acontece? Eu posso substituir o conselheiro, ele é o relator, eu posso liberar o voto desse determinado conselheiro e também o conselheiro pode pedir para registrar uma solicitação de diligência que deve ser depois apreciada pelos pares. O conselheiro 2, que é a questão do secretário, ele pode fazer essa solicitação de diligência possível. O conselheiro 4, que não é nem presidente, nem relator e nem secretário, ele pode tanto declarar suspensão, né, fórum íntimo, pode registrar impedimento, que é uma questão dentro das normas preconizadas lá pelas resoluções, pode registrar ausência e pode também solicitar diligência. Então essas são as ações possíveis para apreciação de preliminar. Vamos fazer o seguinte, vamos apreciar essa preliminar aqui para que a gente possa passar para o julgamento de mérito e mostrar as ações possíveis aqui também no julgamento de mérito. Primeira questão aqui para facilitar, vamos fazer o seguinte, vamos rejeitar essa preliminar para a gente poder julgar o mérito. Vamos fazer isso em lote para facilitar aqui a nossa vida e vou julgar aqui, ou seja, estão todos aqui, né? Vou julgar essa preliminar que foi rejeitada. Então temos aqui todas as preliminares aqui são pela rejeição, ele está aguardando o julgamento, né? Eu poderia, nesse caso aqui, também, eu não mostrei, mas antes até da apreciação da preliminar, teria a possibilidade de visualizar essa preliminar, ou seja, já que essa preliminar vai ser apreciada, o apoio à sessão, primeiramente, ele vai mostrar a preliminar para todos os participantes, para daí que ocorra a apreciação da preliminar. Isso antecede a própria apreciação. Eu estou aguardando o julgamento. O que nós vamos fazer agora? Vamos usar o botão aqui, ó, de selecionar tipo de julgamento que nós já vimos. E agora o que é? Nós estamos na preliminar, mas nós agora queremos já fazer o julgamento de mérito. Pronto, colocamos agora em julgamento, considerando o mérito aqui, ó, tá vendo? Aguardando o julgamento. O que vai acontecer nesse determinado ponto aqui, certo? Bem, primeiro, vamos ver aqui, tem um outro botão aqui, ó, a possibilidade de adicionar membros na composição, né? Eu tenho aqui ainda, além dos 4 conselheiros que já estão nessa composição de sessão, eu poderia trazer um outro conselheiro. Como eu só tenho aqui nessa demonstração 5, obviamente só apareceu o 5º. Então eu poderia colocar esse conselheiro aqui que dentro dessa própria sessão aqui de julgamento para, por exemplo, garantir quórum, coisas desse tipo aí. Mas não é o caso aqui. Vamos cancelar essa introdução desse conselheiro e vamos ver as ações possíveis aqui. Vamos começar com o relator. Vocês vejam que o voto não está liberado, nesse caso aqui, né? E eu tenho, no caso do relator, algumas possibilidades. Ó. A possibilidade de substituir o relator, alterar o voto desse relator, liberar o voto e também solicitar a diligência. Vamos começar por liberar o voto do relator. Então, o relator vai se manifestar, o apoio de sessão lá na videoconferência vai fazer a liberação desse voto. Liberado esse voto, o que vai acontecer? Aqui eu já tenho a possibilidade de acessar esse voto do relator, que antes não estava liberado. Então eu já vejo
esse voto aqui, por exemplo, para leitura do voto e para depois colocá-lo em julgamento, né? Mas não é o caso aqui. O ideal, o que a gente tem visto na prática? Que é uma preferência para se fazer o quê? A leitura do voto nessa possibilidade que a gente tem aqui de alteração de voto. Os conselheiros têm preferido ler o voto aqui, ou seja, né? Por quê? Porque se for necessário algum tipo de correção ortográfica, algum pequeno ajuste, ele possa ser feito pelo apoio de sessão nesse determinado momento. Então nós temos aqui o voto já liberado, tá vendo aqui do conselheiro 3, e como falei, o relator tem essas possibilidades. Vamos ver as possibilidades dos outros participantes aí da sessão. Temos aqui o presidente, eu posso alterar o presidente. Acompanhar o membro da composição significa eu vou votar num dos votos, né, que eu tenho aqui, tá? Por quê? Porque eu posso ter a possibilidade de inserir um voto divergente. E quando eu vou acompanhar um membro da composição, eu posso escolher o relator ou um dos votos divergentes, como posso também solicitar diligência aqui, certo? Da outra forma aqui também eu tenho o secretário. Eu posso acompanhar um membro da composição, também posso incluir um voto divergente e solicitar diligência. Lembrando que se eu solicito diligência, a partir do ponto que eu solicito, eu vou ter que julgar essa solicitação de diligência. Caso a solicitação de diligência seja aprovada pelos pares, esse processo é retirado de pauta para as providências atendimento às providências das diligências, para depois ele ser repautado. E o conselheiro 4, eu não sou nem presidente, nem o relator, nem o secretário, eu posso declarar suspeição, eu posso impedimento, registrar ausência, votar, que é acompanhar um membro da composição, né? Ou solicitar diligência. Esses acompanhar membro da composição, na prática ele vai perguntar qual é o conselheiro que eu vou acompanhar, né? Nesse caso aqui, como eu só tenho o conselheiro relator, mas se eu tivesse votos divergentes, eles apareceriam aqui também nesse caso. Veja, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos... e duas questões aí. Quando a gente solicita diligência, né, eu tenho que colocar, ou seja, o conselheiro que solicitou, vai aparecer a possibilidade de ele inserir ali, e só vai conseguir dar continuidade depois que a gente colocar o motivo dessa determinada diligência, né? Mesma coisa a questão ligada ao voto divergente. Na hora vai ter que ser colocado esse voto divergente, então eu vou ter o voto do relator, o voto divergente, o divergente, para que seja feita essa votação. Aqui por uma questão, depois nós vamos ver mais à frente, uma tramitação de solicitação de diligência, todas essas questões num outro vídeo. Aqui nós vamos, para facilitar, nós vamos fazer uma votação em lote. Ó, fazemos a votação em lote aqui. Só temos o relator, aqui nesse caso aqui, e vamos acompanhar o relator. Veja, todos eles aqui acompanharam o relator, então por culpabilidade, né? Ainda está aguardando o julgamento. Concluído o julgamento aqui, eu vou marcar o processo como julgado. Olha, marcado o processo como julgado, ainda posso dizer se é com resolução de mérito ou não. Aqui é com resolução de mérito. Pronto. O processo já está como julgado. Digamos que tivesse um equívoco, eu posso voltar atrás? Posso, utilizando esse botão aqui de colocar em julgamento. Vamos olhar aqui essa área que nós já tínhamos visto antes do julgamento, né? Que nós temos algumas outras informações aqui. Primeiro, eu já tenho acesso aos votos aqui, no caso eu só tenho o voto do relator, eu não tenho divergentes. Clicando aqui eu teria acesso a esse determinado voto. Eu tenho aqui as questões ligadas a informações do julgamento. Veja, agora eu tenho a preliminar aqui, né? Eu tenho essa preliminar, aqui é o texto da preliminar, um pedacinho do texto, e foram rejeitados pelos 4 conselheiros, né?
Se eu quiser ver aqui, eu tenho a possibilidade de visualizar a preliminar, que foi rejeitada, como aqui eu também consigo ver como é que foram os votos. No caso, os 4 votaram por rejeição nesse caso. E eu posso também, aqui eu tenho acesso ao voto, teria votos também, os alternativos, né? E mérito também, ó, tá vendo? O processo foi por culpabilidade, o vencedor foi o conselheiro 3, foi o relator, e eu posso também ver quem votou, né, a favor ou contra. Então, eu fico com essas informações possíveis dentro dessa interface. Feito isso, o que nós vamos fazer? Nós podemos encerrar essa nossa sessão de julgamento. Vamos encerrar. Lembrando que se a gente for olhar aqui, ó, esse processo ele estava aqui, né, aguardando julgamento. Podemos entrar aqui na atividade, ó. Vamos ver que estava aguardando julgamento, certo? Estava aguardando julgamento, aqui, tá? E agora ele já foi julgado, já tem as informações aqui todas. Eu não consigo fazer uma transição, porque essa transição só vai ser possível na hora que eu terminar a sessão de julgamento. Vocês vejam, ele tramitou tudo isso aqui, nós já tramitamos. Ele está aqui aguardando o julgamento, está aqui com um símbolozinho de um sinal. Então, o painel da sessão, encerrar a sessão, ele vai fazer que esse processo tramite. Aqui só mostrou quem está executando. Para quê? Para fazer a conferência de voto, para poder gerar ata, para poder gerar acórdão, que nós vamos ver mais à frente em ações pós-sessão. Então vamos pegar aqui, vamos voltar. Nós estamos lá no nosso painel, voltamos à sessão de julgamento, painel de sessão de julgamento. Nós temos essa sessão, está lá, aqui, ó, está em andamento ainda, tá vendo? Porque nós não encerramos essa determinada sessão. Pronto. Encerrada essa sessão, nós vamos fazer agora, vamos encerrar a sessão de julgamento, pronto. Encerramos a sessão de julgamento. Pronto. Encerrada a sessão, o que ocorreu nesse caso aqui, ó? Já apareceu inclusive aqui, ó, a data e a hora de encerramento, ele já fica com essas informações. Se nós voltarmos aqui ao nosso painel de usuário, nós vamos ver que não existem mais aqui, o processo ele caminhou para onde? Ele caminhou para a área de apoio pós-sessão e está lá agora. Nós vamos ver que esse processo ele se dividiu aqui no que? Eu vou ter que fazer o que? Vou fazer a conferência do voto, né? E vou liberar ele para assinatura. Eu vou escolher a forma de preparar a ata, vou preparar a ata e também liberar para assinatura. A mesma coisa o acordo. Nós vamos ver no próximo vídeo.